A pessoa vai fazer o quilting e fica estressada e chega com raiva, chega com vontade de pegar a máquina e jogar pela janela. Olá, meu nome é Márcia Baraldi. As principais queixas que eu ouço sobre o quilting livre é justamente o estresse que ele causa. Não, isso vai acabar. Você tem sim como não trabalhar estressada no quilting. Um segundo motivo é o medo, a insegurança de estragar a peça de patchwork. Eu também vou acabar com esse teu medo, te prometo. E a terceira queixa que eu realmente ouço com recorrência é: Márcia, eu me sinto frustrada. Eu vou lá, eu faço o exercício e ele sai todo torto, os pontos saem muito desiguais, a minha curva sai toda cheia de esquinas. E eu não gosto, eu me sinto frustrada. Tem gente que até mesmo se queixa que tem trauma de quilting, que ouviu até falar que ela não tem jeito para isso. Nada disso é verdade. Nós vamos destruir, acabar, liquidar com todos esses mitos. Eu prometo. Imagine você quiltando as suas próprias peças, dando a sua identidade, a sua personalidade no seu trabalho, com a leveza daqueles vídeos que você vê na internet, fazendo plumas, trabalhando com réguas, fazendo aquele coração cheio de plumas que eu sempre coloco lá os vídeos para você. Se você não me acompanha no YouTube, tem vários vídeos mostrando essa leveza com que eu quilto. E os comentários são esses: Márcia, como que pode ser tão leve? Sim, se é leve para mim, pode ser leve para você, porque não foi sempre assim comigo. Quando eu comecei a fazer o quilting, eu comecei assim como uma terapia, na verdade, né? Algumas pessoas já conhecem a minha história, foi bem complicado, foi um momento que eu tive um problema muito grave de saúde, entrei num processo depressivo e a minha terapeuta me indicou fazer o patchwork. Fui lá fazer as aulinhas de patchwork e tal, mas na hora de finalizar a peça, eu não sabia como fazer o quilting. Então a gente tinha que pagar para quiltar, mas eu estava saindo de uma situação econômica muito complicada, não tinha grana para mandar quiltar o meu trabalho. E também queria terminar, né? Falei, bom, surgiu a oportunidade de fazer um curso de quilting. Eu falei, vou fazer o curso de quilting, porque aí eu aprendo e consigo fazer as minhas peças, não preciso mandar para ninguém. E assim eu fiz. Eu te prometi que na aula de hoje eu vou eliminar os 3 motivos que mais estressam na hora de quiltar. Mas para isso, antes de mais nada, eu quero te falar que existe uma pequena diferença entre costurar e quiltar. E isso é importante que a gente saiba antes de falar dos 3 pontos principais de estresse. Qual que é a diferença entre quilting e costura? Por que você costura com prazer e na hora de quiltar você quilta com medo, com insegurança, se sente frustrada e até estressada? Na hora de você costurar, você já tem todo o projeto pronto, você já está com tudo elaborado, você já desenhou lá no seu papelzinho o seu projeto, já cortou tudo, já planejou, então você vem para a máquina só para fazer a costurinha. Uma costura reta, uma costura decorativa ou uma aplicação, né? Então você já vem com tudo prontinho, já vem para usar a máquina naquele momento. Na hora de você fazer o quilting, o que difere? Muitas vezes as pessoas vêm para a máquina sem o projeto, senta na máquina, isso já vinha acontecer muitas vezes na minha sala de aula. Vou dar aula, a pessoa coloca o sanduíche na máquina e fala assim: e agora o que eu faço? Não, a gente tem que começar muito antes também. A gente tem que eliminar os 3 motivos de estresse, que é preparar bem a máquina, você precisa preparar bem a quilter, o seu lugar, o ambiente que você vai trabalhar, e você precisa preparar muito bem o seu sanduíche. Ou seja, tudo aquilo que você faz na costura, você vai fazer no quilting também. Então, primeiro você vai preparar tudo isso para depois vir para a máquina e com bastante leveza fazer o quilting. O que você precisa fazer com a sua máquina de costura? Com a sua, tá? Primeira coisa é isso. Não fique desejando uma máquina de costura maravilhosa, aquelas imensas, industriais, ou longarme e tudo mais. Não. O quilting é de dentro de você, é daqui da sua cabeça que vem para sua mão. É claro que é
Eu sempre faço uma analogia assim com dirigir, né? Você pode ir daqui até o Nordeste com um Fusca 69. Você não vai ter tanto conforto, mas você consegue ir. Agora, se você quiser uma BMW, um SUV com ar-condicionado e tudo mais, você vai com muito mais conforto, mas chega lá também. O quilting é a mesma coisa. O que adianta também a gente ter uma BMW e não saber dirigir o carro, não é? Então, não adianta você ter a melhor máquina do mundo se você não conhece bem ela. A melhor máquina para quiltar é a sua. Isso é uma pergunta recorrente para mim. Márcia, qual que é a melhor máquina para quilting? É a sua. É a máquina que você conhece, é a máquina que você se relaciona, é aquela máquina que você tem uma história de amor, né? Então, é aquele negócio, né? Que marido é tudo igual, mas cada um conhece o seu. Filho é tudo igual, mas cada um conhece o seu. Máquina também. Máquinas são todas iguais, mas cada um conhece a sua. E você tem que estar bem certinha com ela. E é importante conhecer. E se você não conhece, é o momento de conhecer. Então, você tem que saber aonde regula a tensão da máquina, como que faz a limpeza básica, como que lubrifica, se precisa e se pode lubrificar ou não, se tem alguma coisinha ali que não está muito certo, porque a máquina tem que estar muito certinha na hora do quilting. Para quê? Para que você consiga dar continuidade. Uma das diferenças também entre a costura e o quilting é isso, é a continuidade. Quando você vai quiltar, é muito importante que você tenha a continuidade. Você está com um desenho na cabeça ou até com algumas marcações no seu trabalho, mas se você tiver que ficar a todo momento, para porque rompeu a linha, para porque rompeu a agulha, para porque embolou não sei o que, para porque a linha enroscou não sei aonde, isso daí vai te estressando? Não tem como não estressar. É natural. É a mesma coisa da escrita. Eu sempre falo que a costura é como se você fosse escrever uma palavra. O quilting como se você fosse fazer uma redação. Então você tem que estar com o começo, meio e fim planejado na sua cabeça. É muito fácil você pegar uma caneta ou um lápis até com a ponta grossa e escrever uma palavrinha ali do lado na mesa em pé mesmo. A costura também, você pode até fazer uma costurinha básica ali, rompeu ali uma barra, uma coisa assim, em pé mesmo, de qualquer jeitinho ali para fazer um pedacinho. Agora, para você fazer um quilting, não, você tem que estar com tudo planejado, assim como uma redação. Se você for escrever uma redação e a ponta do lápis começar a quebrar, se o papel começar a cair, você está escrevendo aqui, o papel está puxando ali, sabe? Você pega uma caneta, a tinta borra todo o papel, a mesa está descômoda, você está todo torto lá escrevendo. Então, isso também vai te prejudicar e vai te estressar. Então, por isso que o momento do quilting é um momento relax, é um momento que você vai sentar e vai quiltar. Então, para isso, a máquina tem que estar bem reguladinha. Se você tem alguma dúvida sobre regulagem de tensão de máquina, é importante que você esclareça isso. Bem, fiz a manutenção básica da máquina de costura, que isso também vai servir para costurar, não só para quiltar. E agora eu vou preparar a máquina para o quilting. Como que eu preparo a máquina para o quilting? O ideal é que a máquina abaixe os dentinhos. Ai, Márcia, minha máquina não abaixa os dentinhos. Pronto, não posso quiltar. Não, chega de desculpa. Vamos colocar então um jeitinho aqui. Se os dentinhos da sua máquina não abaixam, você isola eles. Ah, com aquela pecinha que eu tenho lá de acrílico? Não, eu sugiro que você pegue um cartãozinho de visita, tá vendo? Um furinho. Eu furei esse daqui com um furador. Essa é a minha máquina, ela abaixa os dentinhos. Então, eu não precisaria desse cartãozinho de visita. Mas se a sua não abaixa, você pode colocar, ó, vê bem aonde vai abaixar, ó, a sua agulha. Tá vendo aqui, ó, bem ali, né? Então, você coloca aqui esse cartãozinho de visita, ó, não deixa ele raspando na agulha. Tem que ser um furinho generoso, que nem eu fiz aqui. Eu fiz com um furador normal, esses furadores de papelaria. E venho aqui e coloco uma fitinha para cada lado. Existe também uma base deslizante chamada Supreme Slider.
Essa base, ela é uma base de teflon com borracha. É uma borracha aqui, ó. Esse lado é branquinho, é onde ela desliza. E esse lado é onde ela gruda. Ela não é cola, mas ela é uma borracha aderente. Então, quando a gente põe no plástico, ó, ela... É difícil de explicar, mas ela não corre, ó, ela fica presa. Enfim, essa base não é para isolar os dentes, mas ela ajuda. Para que ela serve então? Ela serve, essa base, para você deslizar com maior facilidade as mãos. Por quê? Na hora de você fazer o quilting, diferente da costura, o seu calcador tem que estar livre, é quilting livre, é movimento livre. Então, você vai levar ele para todos os lados, para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo. Por isso que o dentinho é isolado, para você ter a segurança não, a leveza, né, de ir para todos os lados com o seu sanduíche e fazer desenhos maravilhosos. Bem, então eu isolei. Se você tiver a base deslizante, você põe. Se você não tiver a base deslizante, você passa um talco aqui, deixa ela bem lisinha. Se você tiver uma mesa extensora, como essa aqui, é interessante colocar. Para que isso? Para você ter apoio na sua mão na hora de pegar o sanduíche. Então, eu tiro essa e ponho essa. Na verdade, eu particularmente não gosto da mesa extensora. Eu prefiro ainda embutir a máquina em uma mesa. Então, se você reparar, você vai ver que as minhas máquinas são todas embutidas em mesa. Pode ver que ela tá embutida, ó, como as máquinas da vovó. O maior erro que nós fizemos foi tirar a máquina da vovó do gabinete e colocar em cima da mesa. Mas qualquer marceneiro é capaz de fazer isso para você. Isolei os dentes, meu dentinho não abaixa na máquina, né? Eu isolo os dentes, eu coloco meu pezinho de quilting. Eu particularmente prefiro o aberto, ele é muito mais fácil de trabalhar. E aí, então, uma coisa que é muito importante é usar agulhas novas e próprias para quilting, também é bem importante. As bobinas, muito importante que as bobinas estejam muito bem preenchidas. E, de preferência, que você use um silicone na linha. Eu gosto de trabalhar com esse reservatório de silicone, onde eu passo a linha aqui por esses dentinhos que ele tem aqui, ó. Tem umas dentinhos ali, ó. Então, eu molho o silicone nessa esponjinha e aí ele vai puxando a linha sem tensão nenhuma e deixa ela hidratada. Isso também é bem importante para a linha não ficar rompendo a cada momento, né? Bem, preparei a minha máquina, então agora eu vou preparar a quilter. Qual que é o diferencial para a preparação da quilter? Muito importante você utilizar luvas próprias para quilting. Qual é o diferencial da luva própria para quilting? Ela tem uma parte que é com bastante aderência na palma da mão. Porque para quiltar, o posicionamento ideal é que você trabalhe com as mãos nessa posição. O quilting, para ser livre, ele tem que estar sem os dentinhos. O quilting é livre. Livre significa justamente isso. Você ter liberdade para fazer o quilting para todos os lados. Então, se eu quiser fazer essa voltinha aqui, ó, eu vou fazer esse movimento. E preciso, então, transferir aquela aderência que tem nos dentinhos, né, passo para tua mão, para você ter muita leveza. Ah, Márcia, mas eu quilto com a ponta dos dedos. Se você faz o quilting com a ponta dos dedos, provavelmente, em muito pouco tempo, você vai ter a síndrome da túnel do carpo, que é um problema que dá aqui nos braços de várias quilteiras que quiltam desse jeito, assim. Se você está quiltando com essa posição, é porque a sua máquina está muito alta.
E isso também é um motivo de estresse. Então, para que você não fique com tensão, se você tá quiltando assim, ó, a sua mão tá assim, que vai prejudicar a altura do carpo, e aqui, ó, o ombro vai estar pressionado, assim, vai estar tenso. Então, muita gente fala que acaba de quiltar, parece que levou uma surra com aquela tensão aqui na cervical. Não, quilting é relaxamento, então você tem que colocar os ombros não grudados na orelha, mas atrás da orelha e trabalhar com o seu braço em 90 graus. Esse é o diferencial para você fazer um quilting com leveza, com naturalidade, com bastante prazer, sem estresse. Então você preparou a quilter, agora você vai preparar o seu sanduíche. Agora que eu preparei a máquina, que eu preparei a quilter, que eu me posicionei, que eu estou bem relaxada, eu vou preparar o meu sanduíche. E o que pode me deixar estressada na hora de montar o sanduíche? É muito importante que o sanduíche tenha as 3 camadas. Então você tem o tecido de fundo, uma manta adequada e o topo. Se eu começar a falar sobre mantas aqui, nós vamos passar horas falando, porque é muito extenso o assunto. Mas para encurtar o assunto, eu te falo que essa daqui é uma manta chamada âmbar 100, que é uma das mais fáceis de fazer o quilting, bem legal de trabalhar, que é a que eu estou usando nesse trabalho. Então eu passei o tecido do topo, a manta e o tecido do topo, desculpa, o forro, a manta e o tecido do topo. E o que tem de diferente aqui? Como que eu vou fixar essas 3 camadas? Agora eu vou te mostrar aqui de pertinho. Para que você não sofra com estresse no momento de fazer o quilting, é importante que você deixe uma borda em toda a volta do seu trabalho. Isso aqui é um jogo americano de Natal, né? Ele está muito bem passado, engomado. É muito importante que o seu trabalho esteja bem plano para fazer o sanduíche. Bem passado, bem equilibrado, as costuras batidinhas, olha só. Um avesso perfeitinho, né? Bem bonitinho e tudo mais. E que ele seja um pouquinho maior. Deixei aqui 2 dedinhos, que é o suficiente para eu apoiar a mão no momento que eu for quiltar. Se eu deixar muito rente, na hora que eu for fazer o quilting, o que vai acontecer? Aqui, isso aqui vai incomodar, ele vai entrar aqui e vai acabar me estressando também, porque eu não vou conseguir fazer o quilting aqui. Enfim, deixa uma borda de segurança para você trabalhar com bastante folga. Outra coisa, fixação das 3 camadas. Eu particularmente não gosto de usar cola, mas é uma opção pessoal minha. Não é que é proibido, né? É que a cola, ela mascara as 3 camadas, meleca toda a minha mesa, acaba prejudicando a minha agulha e acaba enroscando a linha, quebra com mais frequência, tem tudo isso que não funciona. Mas se você faz questão de usar cola, pode usar sim. O que você não pode na hora de montar o sanduíche? Para não ter estresse, é colocar alfinete acima. Esses alfinetes aqui. Alfinetes eu coloquei, claro, um grandão aqui, mas pode ser pequeno, enfim. Por que a gente não pode fixar as 3 camadas com alfinete? Porque na hora que a gente vai quiltar, sem querer, você vai espetar o dedo. E a hora que você espetar o dedo, vai dar uma resvalada e vai prejudicar o seu quilting. Eu gosto de trabalhar com a pistola de alinhavo, que é essa daqui. O que ela faz? Ela parece aquelas pistolas de etiqueta, ó. Mas ela tem a pontinha bola arredondada, ela não prejudica, ela abre a cerda do tecido, ela não corta que nem aquelas de etiqueta. A de etiqueta, ela tem uma faquinha aqui na ponta, ela é bem afiada, né? Essa daqui não, ó, eu coloco aqui, aperto e aí eu fixei as 3 camadas. Essa é a minha pistola de alinhavo. Eu uso ela. E quando eu não tinha essa pistola de alinhavo, eu usava esses alfinetes tortinho. Por que ele é tortinho? Por que ele tem uma barriga? Porque quando a gente põe aqui, ó, as 3 camadas ficam equilibradas. Diferente aqui, se a gente colocar um reto, ó, fica uma barriguinha para cima. Esse ele já tem uma barriguinha para baixo, que é para manter o seu sanduíche todo plano. Porque patchwork é isso, né? Quando a gente
vai tirando 1 milímetro de cada costura, quando chega lá no final, a coxa está com uma diferença de 5 centímetros. Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Então os cuidados para você não se estressar, eu particularmente gosto de usar a pistola, eu não uso cola, ou o alfinete, tá? Barrigudinho. São as duas formas mais corretas de você trabalhar. A cola, ela vai prender as 3 camadas, eu gosto de trabalhar com relevo e aí ela acaba prejudicando o meu trabalho. Como que é o relevo? Eu quilto mais de um lado, menos do outro. Como aqui, por exemplo, né? Aqui tá mais quiltado, aqui tá menos, então ele ficou mais gordinho aqui. Se eu tô trabalhando com as 3 camadas, ou ele repuxa ou ele franze, então eu prefiro trabalhar com a pistolinha, que me deixa as 3 camadas trabalhando. Aliás, eu tô com a minha luva ainda, né? O bom dessa luva, e o que, aliás, conquistou as americanas, gente, é que ela não tem os dedos. Então, você pode fazer tudo com ela. Você vai trabalhando com ela o tempo todo na mão, você nem percebe. A hora que eu vejo, eu já tô até dirigindo com ela. Então é isso, eliminamos 3 problemas, 3 estresses. Deixamos o nosso sanduíche pronto, deixamos a quilter pronta, deixamos a nossa máquina pronta e a próxima aula nós vamos quiltar de verdade. São 12 desenhos só com 3 movimentos. Então, para a aula que vem, eu te convido a trazer um caderno, um lápis e você vai praticar junto comigo no caderno para depois da aula você executar esses 12 desenhos. E eu tenho certeza que você vai ser capaz. Estou te esperando na próxima aula.